Olá, seja bem-vindo. Nós estamos hoje no programa Joias Raras, onde vamos nos encontrar toda semana. Hoje estamos com Valéria Oliveira, a mulher que lapida diamantes. Opa! Ela hoje vai ensinar o método dela. Ela ensina a faturar R$ 30.000 ao mês usando as mídias sociais. A mulher é mãe, empresária, cuida de chácara, tem inúmeras páginas, inclusive a Hello Brasília, muito famosa. Hello Brasil Oficial. Boa tarde, Valéria, tudo bem? Opa! Boa tarde, tudo bem com vocês? Como ela falou, meu nome é Valéria, né? Eu ensino mulheres a faturarem faturar 30 mil reais ao mês usando mídias sociais. Valéria, hoje a gente vai bater um papo e eu queria te perguntar. Se você fosse começar hoje, como que você começaria? Olha, sem sombra de dúvidas, se eu fosse começar hoje, eu começaria com o meu network, né? Que eu criei ao longo dessa vida e dessa jornada que eu tenho até hoje. Então, desde cedo eu sempre participei de muitos eventos, de conferências, de grupos de discussões, né? Isso com certeza ajuda a mulher, as mídias sociais em si, ela ajuda a influenciar, né? Por isso que as redes sociais, existe o nome influenciadores, é justamente porque eles vão que seja divulgar ou até mesmo você vai querer um estilo de vida. Então, como dizem, a questão do blogueirinho, você está ensinando também ali, né? Então, é uma oportunidade, na verdade, é uma oportunidade de trabalho. Muita gente não consegue notar e perceber. Como você falou, tem a questão da Hello Brasília e eu tenho mais em média umas 80 redes sociais. Comecei justamente por entender que era difícil. Se fosse para eu começar hoje, eu tomaria, sem sombra de dúvidas, né, algumas decisões. Então, eu procuraria adquirir conhecimento, habilidade, as áreas que são valorizadas no mercado, eu ia fazer um estudo de mercado e entender qual que é a área, tecnologia e programação, por exemplo, a área de redes, configuração e montagem. Investiria sem sombra de dúvidas em muitos cursos, treinamento, porque é um investimento maior que você faz, né? O investimento, quando você faz investimento em conhecimento, é o maior investimento que você faz na vida. E eu, ao longo dessa vida, eu já investi muito em mim. Eu investi muito em conhecimento. Gente, eu era a louca dos cursos, sabe? Eu já fiz vários cursos e aí entendi que eu não era operacional, que eu era extremamente. Eu sou extremamente. Eu gosto disso daqui, eu gosto de estratégias, eu gosto. E aí eu entendi que a questão de você fazer o que você gosta, você ensinar é muito bom, né? E por isso que eu me identifiquei tanto aqui. Outra coisa também que eu faria, eu certamente é interessante isso, porque quando a minha irmã, alguns anos atrás, hoje ela tem duas faculdades, mas quando ela formou a primeira vez, ela não tinha maturidade o suficiente. Interessante eu frisar, falar isso aqui, essa historinha para vocês. E ela simplesmente. Eu falava para ela, faz estágio, ela trabalhar de graça? Trabalho nada. E agora, recentemente, tem algum tempo, uns 2 anos, ela se formou em psicologia, né? E aí ela trabalhou durante mais de 3 anos aí, óbvio, de graça. Hoje é uma psicóloga irreconhecível, é outra pessoa, outro ser. Então, com certeza, isso vai fazer abrir as portas do teu negócio, né? Então, trabalhe de graça, mas faça por onde ter resultado. Isso é para mim, eu sempre fiz isso, sempre trabalhei. Então, a questão quando você faz o que você gosta, quando você é apaixonado pelo que você faz, a remuneração é apenas uma consequência de tudo isso. E por fim, tá? Desculpa a resposta tão longa, mas eu também faria um tipo de investimento, né? Com certeza
além de você fazer... Porque o ensinamento, a educação, não é você simplesmente fazer um curso técnico, que seja uma faculdade, alguma coisa, e pronto, sabe? Eu não quero mais estudar, não quero. Gente, a vida, ela é constantemente um ensinamento, a tecnologia, o mundo está em, sabe, assim, tá em constante evolução. Então, você precisa, hoje, sinceramente, hoje, quem não estuda está realmente fora do mercado, sabe? Infelizmente, é o patinho fora d'água, é o patinho feio da história, sabe? Como dizem, é muito engraçado que, não sei se vocês já ouviram a parábola do macaquinho, né? Então, o macaquinho tá lá, eles estão pulando de galho em galho, né? Procurando a banana. E o que que acontece? Aí um virou e falou assim: esse não é o caminho, tá errado, desce. Aí o outro, aí, enfim, moral da história, todos desceram. E teve um que continuou, até chegar no cacho de banana. Aí, gente, mas como assim? Ele com toda essa situação, ele ainda continuou o trajeto? Ele era surdo. Então, assim, simplesmente ele era surdo e conseguiu atingir o objetivo dele. Então, opiniões alheias sempre vai ter, sabe? Mas hoje, eu enfrentaria qualquer sacrifício realmente para fazer investimento. E especificamente com todo esse estudo, né? Enfim, podem me acompanhar aí que vocês vão ver. Eu tenho muito conteúdo, eu tenho muita coisa hoje para dar para vocês, tá? E hoje em dia, se você não tem um estudo, se você não tem uma metodologia que seja para você seguir, sabe? Você investir em conhecimento e network, se você não faz isso, infelizmente, você está fora do mercado, sabe? Sim. Você tem que começar com o pé direito. E o pé direito, hoje, não, sem sombra de dúvidas, antigamente, quando eu tinha 15 anos, uma história interessante. Vou contar só mais essa, tá? Eu vou parar de contar a história para vocês. Só mais essa. Eu saí de casa com 14 anos, então falei para minha mãe assim: mãe, eu não vou mais estudar. Bem, o meu pai é um grande empresário, né? Mas nunca ajudou os filhos, tá? Financeiramente, mas de uma outra maneira ele ajudou. E aí minha mãe, tudo bem, minha mãe também tinha o quê? Sei lá, quinta, sexta série, meu pai sexta, sétima série, por aí. E eu comecei a trabalhar em um lugar onde tinha o escritório da SLU na época, né? Nem vou contar para vocês que era 26 anos atrás. E tinha uma fila gigantesca. E eu falei assim, caramba, o que é isso? Aí eu descobri que era um dos primeiros concursos da SLU, que é a empresa que faz, responsável pela parte de jardinagem, de limpeza, né, da cidade aqui em Brasília. E aí o que acontece? Tinham advogados, administradores, um monte de gente procurando uma vaga para Gali. E eu, né, como sempre fui muito emocionada, comecei a chorar desesperadamente. Por quê? Porque, assim, eu tinha parado na sexta série. E aí eu fiquei pensando, o que vai ser de mim? Logo, no ano seguinte, eu voltei para a escola. E eu terminei, graças a Deus, a minha faculdade. Mas eu nunca parei. Paralelamente, eu sempre fiz, né? Até para me conhecer e conhecer quem realmente, o que a Valéria realmente queria da vida. Assim, eu tenho várias coisas aqui que eu falo para vocês, o que é certo, o que dá certo, o que não dá, sabe? E operacionalmente, técnica informática e outras coisas a mais aí que vocês vão descobrindo com o passar do tempo. Sem contar que a nossa história também tem um pouco disso, né? Verdade. Quando eu cheguei aqui em Brasília, né? Eu trabalhei lá na Feira da Guariroba. Uhum. Antes de te conhecer, antes de conhecer seu método. E eu não acreditava em mídias sociais, em internet. Para mim tudo era muito falso, muito mentiroso. Eu não conseguia ver verdade em nada que as pessoas estavam falando naquilo. E eu não tinha nenhum conhecimento em computação, em nada. Eu não sabia o básico, que nem a gente um dia conversou, eu não sabia o que era Ctrl+V. Eu não conseguia. E você um dia chegou para mim e falou assim, você é capaz de fazer. E hoje eu faço tráfego, hoje eu consigo
trabalhar com social media, consigo ter a minha Estrategista, inclusive, estrategista, excelente estrategista. ter a minha renda da internet, uma coisa que eu achava que era impossível. E não só isso, você conseguiu me ajudar a me sentir mais empoderada como mulher. E aí eu queria saber, e acho que algumas pessoas também queriam saber, você acha que é possível ensinar empoderamento a alguém? As mulheres? Completamente possível e replicável. Eu diria que é muito, muito possível e, além de ser replicável, eu ainda digo mais para você. É prazeroso. Porque o empoderamento, ele é um processo onde as pessoas adquirem, sabe? E você começa ensinando, é como eu sempre falo, a questão da mulher, do empoderamento feminino, o crescimento profissional e pessoal da mulher é a mesma coisa que uma criança, né? Tomando um leitinho, a criança, ela toma um leite, depois você vai passando, quando você chegou aqui, o que eu fiz? Eu deixei você lá no cantinho, toma, faz só isso, né? E isso faz parte da jornada. E hoje, quem vê você é notório, né? Para quem não sabia dar um Ctrl+V no computador, hoje eu me sinto muito realizada, superada com o que eu trabalho. Mas eu vou te falar uma coisa bem aqui, acima de tudo. O maior desafio, a maior barreira, habilidade, você aí também tem, sabe? Assim como eu descobri, entendi a habilidade dela, quais que eram, gente? Uma mulher dessa é incrível, é uma estrategista nata, sabe? E eu desenvolvi em você, por quê? Porque a gente precisa conhecer, né, a pessoa para a gente poder desenvolver as habilidades do que ela tem de melhor. E foi isso que foi feito com você, e é essa a minha proposta, é fazer transformações, é mudar vida. E o que é mais importante de tudo foi você querer. Foi você topar o desafio. Opa, peraí, eu nunca encostei em um computador, né? A primeira vez que você encostou foi aqui no escritório. Sim. E hoje você manda muito bem, se brincar melhor do que eu. Nas estratégias, então... Não tem como. E tem uma questão que hoje se fala muito de feminismo, empoderamento, e as mulheres hoje cada dia estão querendo empreender mais, né? As mulheres hoje não querem mais, que nem a gente estava batendo um papo ali dentro. As mulheres hoje não querem ser mais dependentes de um homem. Ninguém quer mais estar abaixo de um pé. Não porque um homem não seja importante na nossa vida, porque a família, eu acho que é a base de tudo. Deus, primeiramente, segundo a família. E eu vejo as mulheres cada dia mais empolgadas. E como é que você consegue hoje enxergar a presença das mulheres no empreendedorismo? Eu vejo que é algo fascinante. É algo muito importante para a sociedade, porque, sem sombra de dúvidas, né? Eu estava usando uma frase que dizia, gente, eu não sou feminista, jamais, eu sou muito a favor da família, e eu acredito que, eu vejo que o crescimento da esposa, ela vai ajudar a edificar o lar, ela representar hoje, graças a Deus, graças aos números, é comprovado cientificamente que a mulher, ela tomou conta do mercado. Mas ainda existe aquelas que ainda têm medo, sabe? E eu aposto que tem muitas habilidades e não conseguem desenvolver. Às vezes por medo, né? O medo, ele consegue realmente paralisar. E aí eu vejo que precisa superar. Eu vou falar para vocês, o meu maior medo sempre foi estar aqui, né? Conversando com vocês, que eu nem sei quem são. Então, esse era o medo. Mas aí a gente precisa entender que dores, elas existem, que essa situação, certamente você tem as suas, né? Mas a questão da desigualdade, no meu ponto de vista, dói muito mais do que tudo isso. A desigualdade social hoje, sabe, e também de gênero que existe, ela dói, sabe? Hoje já existe a situação da mulher, ela ter um salário
talvez mais significativo do que um homem, mais elevado, mais antigamente, era um absurdo tudo isso, né? Então, ver o desenvolvimento e apoiar essa situação, gente, para mim indifere homem e mulher, sabe? É muito importante que você seja independente, sabe? A questão da dependência, muitas vezes não só financeira, tá? Mas também emocional, ela nos adoece, sabe? Hoje eu vejo que a questão dessa a falta, quando a mulher ela não está presente, ela está mais propícia ao quê? Mais fadada a, A dependência. e a depressão. Sim. Quase que não sai a palavra, desculpa. É a depressão, a ter depressão dentro de casa, ficar dentro de casa, em cima de uma cama, levantar, né? Às vezes Então, você se sentir insuficiente. exatamente. Né? Então, além de tudo, às vezes o companheiro, o marido, alguns, não são todos, apoiam, mas outros, sabe, coloca medo na mulher, aí julga, fala que ela é uma péssima mãe, mas no fundo, quem realmente ela tá ali na rua, tá fazendo o melhor para quem? Para quem que ela tá criando, construindo uma herança? Para os filhos dela, sabe? E se você não tem um marido assim, que te apoie, explica para ele, né? E aí para ele mudar de opinião, para ele deixar não, né? Que você possa construir o seu negócio e, ó, voar. Então eu acredito muito, muito, muito nessa questão, né? Da mulher no empreendedorismo, para mim, sem dúvida, é essencial e fundamental. E é completamente possível e replicável. Sem contar, né, que tem muito network de mulher, gente. A gente aprende muito, antes eu não sabia nem o que era a palavra network. E eu fui pesquisar no Google o que é network, até o dia que a gente foi naquele network lá no Mané, que gente, é vida. Você sentar com pessoas de ideias diferentes, você enxerga muito, muito, você começa a ter outros olhares, é muito bom. E sem contar que tem uma coisa que eu acho muito bonita no seu método. É porque você tem um instinto muito materno. Então, o que você faz? Você pega na mão. Tá aqui, você tá errando aqui, você tá fazendo aqui. É isso que o seu método tem de diferencial. É que você tem aquele carinho de realmente querer ver resultado. Você quer ver resultado. Esse é uma certeza que eu tenho que, tipo assim, eu compraria 1000 cursos seus. Porque fez uma diferença total na minha vida. Até mais cedo a gente estava conversando que tem coisas que para pessoas são supérfluas. Que nem eu falei para você, a minha mãe sentou debaixo de um pé de cajueira e me mostrou na fala da minha mãe, que todo mundo sabe que é a minha parte sensível. E mediu uma cozinha. E o sonho dela era ter a cozinha. O maior sonho da minha mãe era ter uma cozinha. E medir. Ela sentou debaixo de um pé de cajueiro e ela mediu. Um dia eu vou ter isso, um dia eu vou ter aquilo, e um dia eu vou ter isso. Aí, eu hoje, que nem eu tava falando pra você, hoje a gente tem muito mais do que a gente pensou em ter. Graças ao seu curso e à mídia social. Isso, eu sou muito grata a isso. Que nem eu falei pra você, aonde a gente algum dia imaginou em ter uma porta de vidro, que para muitos pode ser uma coisa insignificante, pra gente é muito importante. Então, é isso que eu acho bonito no seu curso, porque realmente você pega na mão e você ensina aonde a gente está errando e aonde a gente está acertando. E eu queria Que saber... honra, viu? Que honra você ouvir isso tudo de você. Obrigada Você sabe mesmo. que essa parte é uma parte muito... eu sei, que sim. me toca, que o meu maior sonho era dar uma dignidade para minha mãe. Hoje, quando eu recebo meu salário, que eu vejo que os meus filhos não passam mais vontade. Eu não dependo. Porque, assim, as mulheres, eu acho que muitas mulheres querem empreender. Por quê? Hoje, a taxa de mães solteiras é muito alta. Então, às vezes a mulher é humilhada por uma pensão, às vezes ela não tem aquele trabalho fixo, não tem aquela renda fixa, às vezes o dinheiro dela não dá para pagar todas as contas.
É Eu verdade. comecei assim, sou mãe de 3 filhos, e eu me sentia insuficiente, porque meus filhos queriam as coisas e eu não podia dar. E aí eu falei, não, eu tenho que mudar de vida. Eu não posso ficar aqui, eu não posso ficar parada, eu não posso ver meus filhos querendo algo, coisa simples, porque o maior sonho do meu filho era pôr um aparelho no dente. Uma coisa que é simples, mas que pra mim não é. E a live caiu, viu, Valesca? E que não é. Caiu? Caiu. Começou de novo? Tá. E que para o meu filho, para mim era algo extraordinário, colocar o aparelho no meu filho. E quando ele me mandou, porque eu ainda tenho algo que eu quero realizar, porque quando eu vim para cá, isso acontece com muitas mães do Nordeste, elas deixam os filhos dela com a mãe dela para poder vir trabalhar. E aí entra a parte que você falou. A gente como mãe, às vezes é julgada, porque a gente se sente insuficiente. O que que eu faço? Ou eu dou o melhor para o meu filho, ou eu cuido do meu filho. Aí vem toda a vida esse julgamento, porque você não sabe se você vive com pouco ou você se conforma, entendeu? Em cuidar do seu filho, você não ganha. E aí você tem que fazer essas escolhas. E essa é a minha meta. Hoje você sabe que a gente conquistou uma coisa muito que, tipo assim... graças a Deus. Tipo, que é a nossa casa própria. Amém. Hoje a gente tá feliz, graças a Deus. E aí eu vou poder. Meu marido tá lá atrás. Gente, eu fico feliz. Meu marido tá lá atrás. Vocês sabem da minha felicidade com tudo isso. E hoje eu posso, daqui um mês ou 2, trazer todos os meus filhos para debaixo da minha asa. Aí, tipo assim, não é um curso, é uma mudança de vida. Mudança de hábitos, né? Uma mudança de vida. Os hábitos a gente vai mudando o dia a dia. Constante. A gente vai... É uma mudança de vida. Você tem uma coisa que eu comentei com você e é a realidade. A gente é média das 5 pessoas que a gente anda. Isso é um fato. Que pra mim, a minha mãe falava assim, não anda com fulano, porque fulano... E a gente não acredita nisso. A gente não quer acreditar. Mas a gente é média dos 5 amigos que andamos. A convivência muda o nosso pensamento. Demais. E eu queria saber hoje, Valéria, porque eu sei que... Rapidinho, antes da próxima pergunta, é muito importante essa abordagem, inclusive falando de um artista, né, muito conhecida, muito famosa, que é a Virgínia. Ela sofreu exatamente esse questionamento. Porque, assim, a internet, ela veio para ajudar, mas você tem que ter uma cabeça boa, senão você fica doido também. E eu achei bem interessante que ela deu um depoimento falando exatamente essa situação, porque ou ela trabalha, ela tem vários babás, mas por que que ela tem babás? Gente, é uma escolha de vida, tá? E tá tudo bem se você quer ser apenas mãe e dona de casa, tá tudo bem também. Você precisa ser e desenvolver o que você quer ser, ter e deixar de herança para os teus filhos. Eu, desde muito cedo, eu sou empresária, eu tinha um sangue de empreendedorismo, tava na minha veia. Eu amo empreender. Né? Hoje eu tenho mais de 13 negócios. E eu gosto, sabe? Se não der dinheiro para me sustentar aqui, vai dar em outro, e tá tudo bem, sabe? Mas é o que eu gosto, é o que eu amo. Agora, se você também tem um marido e tem uma qualidade de vida boa, e ele consegue te proporcionar isso, e isso é um acordo entre o casal, né? Mas que a independência, cara, ela é muito boa. E aí, o que a Virginia falou, ela faz isso pelas filhas dela, né? E aí ela tá mais do que certa, ela tem que fazer isso, quebrando paradigmas e que vai. Não é só dinheiro, né? Não é só dinheiro, é um legado. Exatamente. E eu queria te perguntar outra pergunta, galera. Nesses últimos tempos, qual foi um hábito, assim, que você fez que mudou totalmente a tua vida? Eu acredito, vejo que um dos hábitos que eu comecei a implantar na minha cabeça foi a questão da meditação, a questão da leitura, da constância, sabe? Mesmo com dor ou sem dor, eu compreendo e entendo que eu preciso fazer, como ontem. Ontem
É muito interessante, porque também tem uma força, né? Porque aqui existe uma reciprocidade, então não vou tão longe. Ontem eu não queria gravar conteúdo, mas ela começa, sabe? Ela parece aquelas amiguinhas, sabe? Que na verdade é bruta pra c... As mulheres que te ganham dizendo assim, eu te amo. É, bem ela. Então o que acontece? Aí eu olhei e falei assim, não, mas eu não aceito. Antigamente eu mentia pra mim mesmo. Antes eu mentia pra mim mesmo, sabe? Arrumava várias desculpas, não levantava da cama, como eu não estava afim de levantar ontem. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou levantar e eu vou pro escritório. Cheguei aqui e falei, não vou gravar vídeo. Eles podem me perturbar o tanto que quiser, porque daí você começa a criar monstros e coisas na sua cabeça, coisas que não existem, sabe? E aí ela veio, aí eu falei, eu amo o desafio, né? E eu amo ser desafiada. E ela me desafiou. Eu falei assim, beleza! Né? Ou seja, eu só saio daqui hoje quando eu gravar Saímos o teu meia-noite. bendito, o teu bendito vídeo. Então, isso faz parte da jornada, sabe? É muito bom. Então, você precisa ter uma constância no que você faz. Entender o que realmente, desenvolver tua habilidade e vai pra cima. Se é isso que você quer, é isso que eu escolhi pra minha vida. E assim, também muito obrigada, né, por ter você. Agradeço muito a Deus que me dá um empurrão aqui, porque talvez eu estivesse procrastinando, como sempre fiz, né? E eu acho interessante, e eu também... existe uma reciprocidade, né? Então, na vida, ela precisa haver essa reciprocidade. Você dá algo e recebe algo em troca. Faz parte, né? Então, a gente tem isso aqui, e eu acho isso muito importante. E até você falando assim, a gente ter alguém que queira caminhar junto é muito bom. Isso é maravilhoso. A gente ter mentes que pensam não iguais, porque ninguém é igual, mas semelhantes. A gente sempre tem que se cercar de pessoas que sempre quer ver você bem, que te incentive a querer ter o melhor. Que assim como ontem a gente estava conversando, tem muitas pessoas, que não têm o privilégio, às vezes, da gente dizer, ou seu, ou de muita gente dizer, não, hoje eu não estou afim de trabalhar. Hoje eu não quero. Mas antes você lutou muito, estudou muito, para chegar ao dia de você dizer, não, hoje eu não estou afim de trabalhar. Tem a gente que te perturba? Tem, porque o escritório é mais feliz com você. Então, a gente te perturba para você vir. Mas é muito bom se cercar de pessoas que nos incentivem. Às vezes a gente está no lugar errado, que nem a gente estava falando. Às vezes o ambiente muda a pessoa, muda pensamentos. E é exatamente isso. E é muito interessante você falar tudo isso, porque assim, eu agradeço tanto a Deus, sabe, por todas as minhas conquistas, que eu, no sonho melhor que eu tive na minha vida, eu não sonhei em tudo que eu vivo hoje, sabe? E eu acho que eu vejo que isso é muito importante para o ser humano. Uma questão de desenvolvimento pessoal. Você precisa entender, você precisa ter metas. Uma vez eu ouvi do meu pai, e eu sigo muito isso, né? Que a gente precisa ter metas. Sim. Então, olha, ele vive com metas. Então, eu tenho metas e a minha meta é daqui a tanto tempo isso. Sim. E aí, quando você atinge sua meta, você já cria outra. E habitualmente eu fui fazendo a mesma coisa. E eu vi o tanto que isso te vai dar um boom assim na tua vida. Sabe? Um crescimento pessoal e profissional de uma maneira. Eu não vou tão longe, eu não conseguia pegar e seguir uma linha de raciocínio aqui. Eu estava conversando, de repente eu voava e voltava, aterrissava novamente, não conseguia organizar as ideias. E o que realmente me ajudou pra caramba é a questão o que me ajudou pra caramba mesmo, né, é a questão da leitura. A leitura, ela melhora na dicção, sabe? Melhora na organização de pensamentos, além de conhecimento vasto, assim, que tu vai ter e vai, sabe,
começar a abraçar as coisas elas começam a chegar para você, sabe? E você tem o hábito, você tem muitos livros, né? Inclusive hoje tu trouxe 3 para dar de dica. No final, nós vamos dar essa diquinha, né? Pronto, tô acabando. Valéria, você... Hoje as pessoas podem ver você bem, podem ver você muito bem estabilizada, mas poucas pessoas sabem que você começou fazendo sobrancelha, curso. Que eu lembro um tempo que eu sou do Piauí, gente, sou de Novo Oriente do Piauí, e eu conheço a Valéria, eu tinha uns 7, 8 anos, por aí. Por aí. E ela dava curso de sobrancelha lá no Piauí, quando nem existia curso de Eu acho que de você tinha estética. 4 anos, tá? Eu não sei, eu não lembro a idade, mas eu lembro que você morava próximo da minha casa. E você começou dando curso de sobrancelha, maquiagem. Você sempre foi muito, como é que você sempre fala da gente? Muito lagarta. É lagarta, né? Que tem várias funções. Você sempre quis ser empreendedora. Sim. Você nunca se conformou com o CLT. Nunca. Isso é fato. É interessante essa história, porque assim, na verdade eu comecei mesmo minha vida profissional, gente, foi vendendo serviços gráficos, que foi antes, na verdade, de panfletar na rua. Eu vendia serviços gráficos, rua acima, rua abaixo, e depois eu comecei a panfletar. Foi uma época que eu fui estagiária e eu comecei a panfletar. E aí comecei a desenvolver, fazer cursos de informática, de configuração e montagem, redes e eletrônica, que foi o que me deu uma desenvoltura no meu estágio, me deu um boom, porque lá eu era estagiária, em 3 meses eu ganhei uma promoção para ser encarregada de recepção, e em 9 anos e pouquinho eu saí como supervisora das gerentes, né? Graças a Deus eu tive é o que eu sempre falo, ali eu trouxe toda a minha bagagem, assim, sabe? Ali eu aprendi e agradeço muito ao Dr. Francisco Ceribelli, tudo que ele fez por mim. E eu vejo que é essencial, sabe? Mas se eu tivesse parado ali também, né? E não tivesse, como você falou, e depois eu fiz alguns cursos de micropigmentação de sobrancelha. Nato, eu já tenho algumas coisas que você precisa desenvolver. Outras você já tem. Já né? nasce com já dom. nasce com um dom. A minha mãe trabalhou em um salão que era muito conhecido na época aqui em Brasília. E eu via fazer uma trança e eu reproduzia. Pelo espelho eu reproduzia. Então eu aprendi a fazer a sobrancelha muito rápido. Então, quando eu fiz a micropigmentação, eu já sabia. Só que maquiagem, né, fiz alguns aperfeiçoamentos. Sempre gostei muito dessa área. Tanto que muitas pessoas perguntam, por que você não continuou? Gente, porque realmente o operacional, a questão de você... As minhas costas doem só de pensar. A questão de você... E tá tudo bem, tá? Com quem se identifica, com quem gosta de fazer, eu acho lindo. Mas assim, eu já ministrei cursos, né? Lá, aqui em Brasília. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. A minha coluna ia pro pau, eu não tinha postura, né? Então, muitas vezes, vocês podem até me ver com um negócio amarrado na cintura, mas é literalmente por causa da coluna mesmo. Então, é isso. O desenvolvimento, eu desenvolvi no decorrer desses anos aí, sabe? É como você falou. E aí, depois eu entendi, é muito engraçado esse negócio de desenvolver, porque eu comecei a prestar consultoria muito, muito nova, assim, quando eu comecei a trabalhar na segunda clínica, que depois eu arrendei essa clínica, uma história para outro dia, mas eu entendi ali, naquele momento, que eu não estava pronta. Sabe por que eu não estava pronta? Porque eu não estava pronta, eu precisava me transformar. Então, para eu continuar, sabe, para eu ser uma mentora, eu precisava de muito conhecimento. E a experiência que eu tenho hoje. Não estou dizendo que é a questão da idade, sabe? Talvez não tenha sido nem a idade, mas eu não estava pronta naquele momento. E hoje eu vejo, assim, a questão da evolução. E o que me desenvolveu foi realmente estudar. E quando eu falo de estudar, gente, eu fiz uma faculdade male-male, tá? Eu tô falando
de estudar outras coisas. Eu estou falando de desenvolver hábitos da leitura, sabe? E por isso foi assim. Eu desenvolvi a minha metodologia exatamente em cima de livros, que é o correto, sabe? Eu não costumo, não tenho muito o hábito de ver os meus concorrentes, né, na verdade, em relação a isso, justamente para eu criar uma metodologia única, que é o intuito aqui, né? E eu vejo que é muito importante. Então, assim, eu já fui de tudo um pouquinho, Bombril. E aí foi também, assim, eu tô lembrando aqui da questão do tráfego. Sim. Já fui assessora de uma digital influencer até conhecida aqui em Brasília. E aí depois eu entendi que comecei com o tráfego orgânico, onde eu comecei a criar páginas. Gente, eu criava páginas de memes, como a Hello Brasil, Memeira Coreaninha e tantas outras. A gente criava essas páginas e elas cresciam muito rápido. E depois eu entendi que começaram a cair, né? O algoritmo começou a não dar mais um crescimento exponencial. E aí foi quando eu entrei realmente no marketing de vez, porque aí antes eu comecei pelas laterais, porque eu morria de raiva, porque eu sou de exatas. Então a questão do marketing foi uma dor. Eu tive que perder muito para eu poder aceitar e entender que é muito importante. E o fato de que você sempre foi muito curiosa, né? Porque você andou em todas as áreas. Sem contar que você fazia o tráfego, né? De várias casas aqui, né? Tipo, Sim Senhora, Manifestare, Chamas, Fogo Campeiro. Inclusive, Fogo Campeiro é maravilhoso. Fogo Campeiro e entre outras, né? Isso. As mais conhecidas são essas, né? Então, além do tráfego que a gente chama de orgânico, inclusive até hoje eu trabalho com tráfego orgânico, com a Fogo Campeiro, né? E o Chama. E também trabalhei com tráfego orgânico e o tráfego pago, que são coisas diferentes. Mas isso sim, é coisas que você vai pedir para um colega fazer, uma vizinha, ou sei lá, sua filha mesmo faz. Gente, é muito fácil, sabe? Assim, isso é de menos. Isso realmente é de menos. Lalesca? É muito fácil. Não é não, viu? E Valéria, se você pudesse se dar um conselho, hoje você já tem sucesso, mas se você pudesse dar um conselho para Valéria lá de trás, o que você falaria? Confiar mais no meu potencial, em mim. Parar de ter medo. Acreditar mais no que eu era capaz, sabe? Porque é como eu falei anteriormente, nem eu sabia que eu poderia chegar aonde eu cheguei. Não dar importância, sabe, ao que os outros pensam, ao que os outros acham. Isso é ele que pensa, é ele que acha, não é você. Então, foi muito difícil, era muito difícil para mim, porque isso sempre... Eu acredito que eu cresci dentro de uma situação que a minha mãe sempre deu muita importância para o que iam falar ou pensar de mim. E, consequentemente, eu cresci assim. Então, eu mudaria isso. Sem sombra de dúvidas, sabe? Eu mudaria isso. Eu li uma frase um dia que aqui isso ficou guardado na minha cabeça. Que para mim também é muito difícil estar aqui gravando. Eu não tenho costume, eu sempre falo para você que eu amo os bastidores, né? Eu gosto de ficar atrás das câmeras. Mais uma vez, eu li uma frase que mudou muito a minha cabeça. Que a frase era o seguinte: você tem medo de tentar ou você tem medo que as pessoas vejam você tentando e errando? Então, isso que você falou, acabou de falar agora, que a sua mãe ligava muito para o que os outros pensavam. E achavam de mim. Exatamente. Dela, enfim, né? E é isso. Nós estamos aqui exatamente para sairmos dessa bolha, né? E realmente ser diferente, sabe? E o mundo, cara, você que realmente precisa, sabe, mudar a tua vida, essa é a hora. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje, sabe? Porque, assim, eu digo para vocês, são anos de conhecimento ali, estudando várias metodologias para criar uma única metodologia
E eu já digo para vocês, a única coisa que eu consigo entender é que muito eu tenho que aprender. Então, não deixa para amanhã o que vocês podem fazer hoje, sabe? É um conselho que eu dou, assim. E também não importa, sabe, o que o vizinho vai achar, o que isso vai achar. Ah, é a blogueirinha, o problema é o pensamento dele. Isso vai falar sobre ele, não sobre você. Sabe, o que acham, o que vão pensar de mim, vai falar sobre a pessoa que está achando e falando de mim, não sobre mim. Sabe, reflete muito mais dela do que de mim. E foi fácil? Ah, não foi fácil. Sabe, foi um processo. Tudo é um processo. Você sair da zona de conforto é muito doloroso. Sim. É doloroso pra mim, foi doloroso pra você. Só que quando a gente dá o primeiro passo, a gente enxerga que aquela zona de conforto não tinha conforto. Verdade. A gente começa a enxergar de uma outra forma. E aí eu queria te fazer uma pergunta em cima disso. Valéria, hoje, você sabe qual é o seu propósito? Sem sombra de dúvidas, um processo contínuo. O meu propósito, sabe? De ter uma mãezona como, né? Como é que se... Muita gente que vive ao meu redor fala que eu sou uma mãezona. Ter a oportunidade de ter uma mãezona pegando na sua mão e te ensinando. Porque isso é o que realmente sempre fez o meu coração cantar. Sim. Era ensinar, era passar, principalmente para as mulheres, sabe? Você é capaz, você pode, sabe? Eu saí de casa com 14 anos. É claro, gente, eu não tô falando, pelo amor de Deus, não estou incentivando ninguém, até porque o mundo é outro, tá? Muito perigoso. Não sai de casa com 14 anos e vai se aventurar, não. Sabe, hoje, certeza que você tem 14 anos, você tem um pai, tem uma mãe, então vai estudar e buscar conhecimento. E não só na escola, sabe? Ao invés de brincar, de ir pra rua, disso, daquilo, vai procurar conhecimento, sabe? É isso que eu tenho pra falar hoje. Sim, até Aliás, porque... não é isso, né? É tudo isso e muito mais. Tem uma parte que me toca quando você fala na questão das jovens, né? Porque eu fui muito precoce. Engravidei muito cedo, engravidei com 14 anos. Fui uma filha muito desobediente, inclusive. Papai e mamãe me desculpe. Mas meus menininhos já tão grandes. Ninguém diz que eu tenho um filho de 15 anos, e eu tenho. E foi muito sofrido. Você pariu cedo. Enquanto você começou a parir muito cedo, eu comecei a parir muito tarde, né? Então, quando era pra eu estar na escola, o que eu tava fazendo? Mas, o que eu quero dizer? Que mesmo eu sendo mãe muito cedo, eu tendo parado, porque eu ainda não terminei nem o ensino médio, né? Eu tenho... E isso é um gancho, porque mesmo eu não terminando o ensino médio, mesmo eu não tendo uma formação, eu tenho uma profissão hoje. Hoje eu posso dizer, porque antes eu me perguntava muito para Deus, eu falava assim, Deus, todo mundo tem um dom, menos eu não tenho dom nenhum. Porque, ó, antes eu fazia bolo no pote para vender, eu tive uma lanchonete, só que eu não soube gerir. Porque entrava dinheiro e eu gastava no mesmo dia. Tipo, eu não sabia fazer uma divisão de caixa. Ah, isso é empresa, isso é salário. E isso você ensina no seu curso. Você ensina o fluxo de caixa. O que como a pessoa gerir, como ela separar o dinheiro pessoal. Porque primeiro você paga a empresa, depois você paga o seu salário. Isso é uma história que nós vamos vamos falar sobre um segundo momento, mas é muito importante. Quem sempre mistura essas duas vertentes, ou seja, você é um colaborador, existe uma coisa que se chama prolabore, né? Então você é um colaborador do seu negócio. Então você precisa tirar aquele valor ali, assim como você tira para os seus colaboradores. E o resto é da empresa, porque senão não tem empresa nenhuma que segura. Mas isso como eu estava falando, gente, essas coisas são tão pequenininhas, tão pormenores, entre tudo que eu tenho para falar para vocês, que é quase que insignificativo, digamos assim. Mas nós vamos aprender tudo, Mas filha. Quando eu tô perto de você, eu já pego caneta e papel. Então, o seu propósito hoje, você acha que é ajudar mulheres? Ah, sim. É uma coisa que a gente sempre conversava muito. Porque antes você trabalhava com dentista, né? Na verdade, eu tinha... ajudo profissionais liberais da área da saúde. Eu abri um pouco mais além do dentista. E ali eu tive...
apesar de ser também um mundo que eu gosto muito, que eu sou apaixonada e encantada, mas assim, eu entendi que a minha dor maior, realmente, eu falei, por que não ajudar mulheres com a mesma situação que eu passei? Porque é muito mais fácil. Tudo bem, eu já geri clínica com 30 dentistas. Gente, é fácil? É mais fácil, eu digo, do que você ser uma mulher dependente. Sim. É muito mais fácil. O peso é sabe? menos. Oh, deixa eu te falar. E assim, e quem trabalha com médico e dentista, assim, nada contra, respeito demais vocês, mas assim, sabe o quão difícil entre aspas, não vou usar domar, porque ninguém doma ninguém, mas ter o respeito deles, sabe? É um pouco mais difícil quando você é administradora, quando você, mesmo sendo dona de uma clínica ou de um hospital, é um pouco mais difícil porque existe dentro, né, do ensinamento deles que é algo, um valor maior, a autoridade. Né? A autoridade eles já têm desde que nasceram. Sim. E aí eu entendi também que o que fazia realmente meu coração cantar era isso. Por isso que eu mudei. É sabe? mudar vidas. Seu mudar coração vidas. muda. Eu quero mudar, eu quero Canta. transformar. Sabe a lagarta? A história da lagarta? Eu sou tão apaixonada, gente, né? Assim, eu confesso que não tem muitos anos, assim, digamos que tem, sei lá, 15 anos que eu descobri que a borboleta era uma lagarta. Então, pra mim, assim, foi um choque muito grande, porque você mata a lagarta. Depois disso, eu nunca mais eu quis matar a lagarta, né? Porque as borboletas são lindas. Então, é realmente uma metamorfose a vida, sabe? Hoje você pode estar num desconforto tremendo, mas é nessa hora que você tem que levantar e entender qual que é, de fato, o teu objetivo, o que realmente você quer ser e ter. E quando eu digo quer ser e ter, eu não tô falando só de valores financeiros, tá? Eu tô te falando de uma autoconfiança, eu tô te falando de uma mulher empoderada, eu estou te falando de um conhecimento interno que, sabe, que você pode cortar aí muito tempo para que você tenha. Por quê? Porque esses estudos todos, sabe, eu não tô te falando só que eu sou um avatar. Eu tô te falando também que eu vou te mostrar com provas científicas. Então, muitas frases que eu usava, sabe, eu fazendo pesquisa de mercado, eu vi que realmente outras pessoas também, cientificamente, existe. Eu falei, cara, que legal isso tudo, sabe? Que legal essas minhas loucuras todas. Eu tenho colegas que falam sempre, né? Ah, eu vou encostar em você e tal. Mas, assim, gente, querer ter, às vezes, o que o teu coleguinha tem é muito fácil. Mas passar pelo processo, ninguém quer. Sim. Agora eu digo, era uma coisa que eu queria falar que você estava falando, a questão de faculdade. Gente, hoje eu digo pra vocês com plena convicção, sinceramente, se hoje eu não tivesse feito faculdade, eu não faria. Eu iria, para outro tipo de estudo. Inclusive, assim, que os meus filhos não ouçam, que ninguém conte pra eles, mas assim... se eles a gente tem um acordo e uma conversa, né? Mas se eles não escolherem por força própria, por vontade própria, tá? Porque eu também não quero influenciar. Mas se eles não escolherem um dos dois cursos, outro não tem um porquê. Então, assim, ele vai estudar o meu método, eles vão estudar a questão do método para eles viverem a vida dele, porque é uma faculdade, gente, muito melhor, sabe? Assim, enfim, é o meu ponto de vista. Porque nenhuma faculdade ensina o que eu tenho para ensinar para vocês, o que eu criei. A formalização do meu método demorou anos, né? E hoje eu tô com ele prontinho, tá prontinho para você. Então, exatamente quando eu desenvolvia, né, algumas palestras ao vivo, então as pessoas, muitas mulheres me perguntavam, e aí, não sei o que, e aí, como é que eu faço? Ou até mesmo postava no Instagram e falava assim, gente, como assim, meu Deus, eu entendi que eu precisava criar alguma coisa, né? Inclusive, você fez um evento fechado recentemente, né? Tinha quantas pessoas? Umas 60 pessoas? Gente, foi maravilhoso, numa lancha, perfeito. E Valéria, hoje, você se olhando assim, a mulher que você é, você diria assim, qual o medo que você tem? De perder meus filhos.
E hoje, como você ensinaria as mulheres como começar do zero? Hoje, eu diria para elas... Gente, a gente tá sem internet ou é impressão minha? Ficamos não, né? Não? Tá. Eu diria que você não precisa ter dinheiro. Você não precisa ter absolutamente nada. Se você tiver apenas... Também não precisa ser iPhone, tá? Se você tiver apenas um telefone e tiver acesso às redes sociais, você pode começar. Eu diria pra você que é realmente muito assustador essa ideia, sabe? De você começar do zero. Mas eu posso te garantir que não tem como dar errado. Que hoje, com a tecnologia e com o que eu já passei, sabe, assim, a questão que você pode desenvolver, sabe, muitas coisas, assim, apenas em um aparelho de celular, independente, sabe? Você consegue montar um negócio através do seu celular, fazer renda através, ou que seja uma renda extra, né? Mas se eu fosse realmente começar hoje do zero, eu desenvolveria minhas habilidades. Eu ia estudar quais que são... Aliás, todo o processo, né, que eu fiz, na verdade. E não importa a área, né? Não. Se é unha, se é sobrancelha, se é bolo, se é todas as áreas, você pode ter sucesso, alcançar sucesso. E hoje, quem está fora da internet... Tá fora do mercado. Tá fora do mercado. É o que eu sempre digo, a questão... Muita gente nunca valorizou muito a questão de pesquisa de mercado, né? A busca de conhecimento, que ele é árduo, é o maior investimento. Então tem gente que fala assim, ai, eu não vou pagar isso aqui porque é caro demais. Caro demais é ganhar, sabe? Desculpa, mas nada contra, tá? Mas R$1.300. É você passar dificuldade, é você olhar e você por uma loja de brinquedo com seu filho e seu filho pedir e você não poder comprar, sabe? Ou que, sei lá, uma comida. Graças a Deus eu não precisei, porque quando eu tive filho eu já era independente, né? Tive filho com 28 anos. Mas, sabe, é uma constante. Você precisa ter uma constância. Você fala, ai, você parou? Gente, que nada. Eu tenho mais de 2.000 livros para eu ler em fila, sabe? Tá na fila para eu ler. Então, a questão do network é muito importante, sabe? Se envolva em network. Procura tentar economizar e se capitalizar. Assuma o preço. Entenda que viver, respirar é um risco, né? Então, qualquer tipo de negócio tá fadado a dar certo ou não. Mas como é que você vai saber? Só se você fizer. É fazendo que você vai aprendendo, né? Então, levanta. É melhor o feito do que o perfeito. Sim, verdade. E, Valéria, qual é a tua base? A minha base, eu diria pra você que a minha base são os meus filhos. Mas, assim, a minha base, o meu alicerce são os meus filhos, sabe? Mas eu diria que se for uma base construída lá desde a infância, e aí vem a minha avó, o meu pai, a minha mãe, que foram bem guerreiros, muito guerreiros, sabe? E eu terminei herdando, graças a Deus, obrigado, Deus, sabe? Pelas loucuras da minha mãe. E eu vejo que realmente tem muitas coisas, assim, que foram fundamentais na minha vida, sabe? A questão de você ter resiliência, de você procurar ter e sabe, saber ter empatia. Pra mim é muito importante, porque muitas vezes as pessoas hoje algumas pessoas hoje elas querem ganhar dinheiro, sabe, e não querem saber como e passando por cima de quem.
E para mim, esses valores, a questão de valores sempre existiram dentro do meu coração, sabe? A questão de acreditar no ser humano, o Dr. Francisco falava muito, né? Quando eu não puder acreditar mais no ser humano, eu vou acreditar em quê? Então eu vejo que sempre foi realmente muito importante, e é uma questão muito importante, é você não deixar de acreditar, sabe? É a autoaceitação, é você entender que você não é perfeito, que você vai errar, mas aqueles defeitos grotescos que você age com seu marido, na sua casa, com seus filhos, é entender que todos os dias a minha vida é literalmente uma metamorfose, sabe? Quem era a Valéria há 20 anos atrás e quem eu sou hoje? Eu digo não só financeiramente, mas eu digo como pessoa, como ser humano, sabe? Existiu uma evolução muito grande. É óbvio, existiram pessoas que me ajudaram pra caramba, sabe? E todos os dias que se passa, eu tento cuidar mais dessa pessoa, cuidar mais de mim, ter mais energia para que eu possa passar para vocês, mulheres, tudo que eu sei. E é o que eu quero fazer. A minha base, basicamente, são princípios, né? A gente, quando são arraigados no nosso coração, é porque, assim, aí se fala tantas coisas numa base, a base não é só o ferro. Ferro, cimento, concreto, areia, areia fina, areia grossa. E são alguns, né? Determinação, eu nunca fui de desistir. Eu sempre, procrastinar sim, tá? Já procrastinei muito, mas desistir jamais. Essa palavra nunca existiu no meu vocabulário. E a gente tá quase da nossa hora. E a gente vai estar aqui toda semana? Vamos sim. E qual livro? Aliás, eu que te pergunto, né? Se nós estaremos aqui eu vou ver se eu tenho semana. coragem. E eu vou te perguntar, quais livros você indicaria? Gente, olha só, eu até trouxe, tá? Esse livro, ele é um livro muito importante. Comece pelo porquê. Eu super indico esse livro, porque muita gente pensa que quem criou, por exemplo, o iPad foi Steve Jobs, né? E aí, você lendo esse livro aqui, você vai entender que não foi. Então, o quê? Hã? Pra cá, mostrar pra eles da live. Tá. Desculpa, perdão. Então, ele é muito importante, porque ele mostra as dores, né? Comece pelo porquê. E ele mostra que nem tudo é criado. Muitas vezes pode ser copiado, só que quando você coloca a diferença entre o cara que criou lá o McDonald's, né, que era uma hamburgueria, e o dono do McDonald's hoje é o quê? Comece pelo porquê. Certamente que eles leram isso. Leram esse livro. E aí vocês lendo, tá? Já dei... como é que se chama mesmo essa palavra aí que o pessoal... Um spoiler. Já dei um spoiler. Então, mas vale muito a pena, tá? Outro é a questão da psicologia financeira. Esse livro é muito interessante para que a gente consiga analisar a questão de... Parece estranho, né? Mas comportamentos também, tá? Esse livro é muito legal. Também, esses aqui eu já li esse ano. Esse Seja Foda, gente, esse livro, putz, ele traz algumas falsas modéstias, sabe? E ele é muito bom também. E pra gente fechar as indicações, eu acredito agora, você sabe o que eu fiz? Eu fiz uma proposta, inclusive as mamães aí de plantão, ó. Eu acho muito interessante. O meu de 12 anos começou a ler. Aí a gente tem um acordo, ele tem mesada, e aí ele tem uma mesadinha por ele ler esse livro de apenas não, né, gente? De 322 páginas. E ele lê, mas não é só ler, tá? Eu tô desenvolvendo essa habilidade, porque pra mim realmente foi muito difícil aprender a ler e gostar de ler. Então, tô desenvolvendo essa habilidade ao meu filho, é claro. E assim, não é só ler, tá? Ele tem que ler e me contar. Ele vai contar toda a história do livro.
São esses 4 que eu tenho no primeiro momento, né? Que eu indicaria. E depois, se vocês quiserem mais indicações, gente, eu tenho, tá? Eu tenho muitos livros. Aqui não tem muito... os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Gente, esse livro, acabei de ver aqui. Esse livro é um livro, passei muitos anos, né, da minha vida com ele, livro de cabeceira. Um livro que você entende realmente... Quando você começa a leitura, você entende os porquês, né? Esse livro de Comece pelo Porquê é muito importante para mim. Para mim foi muito importante. Abriu muito a minha mente, né? E as pessoas, elas são eficazes, muitas pessoas, elas são eficazes. Quem são realmente eficazes? Por que as pessoas ricas são ricas, né? Por quê? É aquilo que fazendo um resumo aqui, é aquilo que você falou lá no início, tá? Não precisa necessariamente você estar no meio do rico para você ser rico. Quando eu digo rico, não digo só rico de dinheiro, sabe? Eu digo de caráter, eu digo de princípios, eu digo de tantas outras coisas. Essa é a base de tudo, né? Então, muitas vezes é óbvio que você realmente precisa estar num ambiente bom, porque, como a própria Bíblia diz, me diga com quem tu andas que eu direi quem tu é. Gente, ó, eu acredito em Deus, não sei em quem vocês acreditam, mas tá tudo bem também, tá? Mas, assim, eu vejo que é muito importante, é muito interessante tudo isso, sabe? A questão da leitura, pra mim, eu diria que é essencial, é primordial. Até gente, até pra depressão, vocês não têm ideia do quanto que isso aqui ajuda. Até para nossas mentes aceleradas. Então, Valéria, hoje eu queria te agradecer. Semana que vem a gente vai estar aqui com outros assuntos. Toda semana a gente vai abordar um assunto diferente. Toda semana a gente vai estar aqui batendo papo. Me aguardem, tá? Estarei por aqui semana que vem. E eu quero te agradecer, viu? Que isso, eu te agradeço. Obrigada por tudo. Por nada. E agora a gente e vai até a pro próxima, chat. Menina.